Falo agora a respeito do mercado de milho e trago em destaque o primeiro levantamento interno no Brasil, falando sobre a campanha 2019-2020 para o milho. Os dados foram divulgados pela consultoria Celeris e a Celeris, que fez o levantamento, acredita que a próxima safra do cereal aqui no país, ela vai ser 4% superior a 2018-2019, que deve passar de 100 milhões de toneladas. É o que nós vamos destacar agora, começando falando sobre a área ocupada com o milho. Vamos saber então como que Celeris entende a ocupação diária. Você tem aqui três fatores, aqui três colunas. A primeira coluna é da primeira safra. Você vê aqui uma primeira safra, Celeris estimando 5 milhões e 500 mil hectares de ocupação com primeira safra, enquanto a segunda safra ou safrinha chegando a 12 milhões e 800 mil hectares. Uma área total que pode totalizar 18 milhões e 300 mil hectares. Um total aí pode apresentar, se os dados se cumprirem, claro, uma área 4% superior àquela ocupada na safra atual 2018-2019, quando o Brasil ou o Centro-Sul ainda colhe a segunda safra ou safrinha. Vamos saber agora da expectativa de produção, porque Celeris acredita que essa próxima safra, a safra nova, 2019-2020, ela deve ficar até 5 milhões de toneladas acima da safra atual, que já é recorde. Veja comigo os dados aqui, você tem Celeris trazendo uma primeira safra estimada em 29 milhões e 500 mil toneladas de milho. Essa é a expectativa para a produção em primeira safra. Um outro dado relevante é a segunda safra, chegando a um recorde de 75 milhões e 600 mil toneladas. Produção total do país chegando a 105 milhões de toneladas. Lembrem-se que eu estou falando da safra 2019-2020, uma primeira projeção. De acordo com a Celeris, as margens de rentabilidade para 2019-2020 apontam uma vantagem para o milho, e isso deve fazer com que a área cultivada se eleve em 760 mil hectares. Foi o que Celeris declarou para justificar aí tanto uma área maior quanto uma produção de milho maior no Brasil. Destaques da consultoria Celeris. Falo agora a respeito da estimativa para a safra atual, a 2018-2019. Não há dúvida que essa safra vem muito cheia, teve poucos elementos que atrapalharam a produção da safra de milho, e você acompanha comigo agora os dados em relação à produção. Veja só que a produção brasileira chega a 100 milhões e 500 mil toneladas. Esse número está muito dentro do que Conab, Departamento de Agricultura norte-americano e outras empresas privadas têm previsto em relação à produção brasileira de milho. Agora, o que me chama a atenção, e aí esse dado é muito importante, é aquele número menor ali, a coluna de exportação, 35 milhões de toneladas. Muita gente já começou a falar que o Brasil, nessa safra, alcança esses números agora do mês de julho. O Brasil embarcou um bom volume de milho, 6 milhões e 700 mil toneladas, fica mais de 400% acima dos números registrados em julho do ano passado. Mas com 35 milhões de toneladas exportadas, isso traz um alívio muito bom em relação ao mercado interno brasileiro, que mesmo com esse forte embarque, até uma estimativa boa em relação ao consumo interno, os estoques devem ter de passagem da safra 18-19 para 19-20, devem ser elevados.